sobre hidrocarbonetos cíclicos. Então reparem que a cadeia agora ela é cíclica. Então a gente vai dividir em ciclanos, ciclenos e ciclinos. Claro que depois a gente tem os aromáticos, mas deixa para uma próxima aula, tá? Então olha só, o que seria o hidrocarboneto classificado como ciclanos? Então uma estrutura fechada que vai conter apenas ligações simples entre os carbonos, beleza? Então é bem simples. A única coisa que vai mudar isso daí, né, vai mudar a forma como a gente dá o nome, eu vou adicionar a palavra ciclo antes do prefixo da cadeia principal, tá? Então não muda muita coisa. Então olha só, vamos aqui. Esse composto ele é cíclico e contém 4 carbonos seguidos. Então como não tem uma extremidade, não preciso iniciar a numeração por algum carbono nesse caso, porque nem radical ele tem. Então eu sei que ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu só começo com a palavrinha ciclo, 4 carbonos prefixo met, et, prop, but, apenas ligações simples entre carbonos an, terminação o de hidrocarboneto. Esse é o ciclo butano. Beleza, fácil. Ah, tem um radical. O que a gente faz daí, né? Quando você tem radical, né, o carbono na qual está ligado a esse radical, você vai começar a numerar a partir dele. Então ele vai ser o carbono número 1. Se você tiver apenas um único radical, não tem problema, não precisa nem mostrar a numeração para o radical. Agora, se você tiver 2 radicais ligados à estrutura, aí você tem que tomar um pouco de cuidado na numeração. Até deixei aqui, ó, 2 ou mais ramificações, partimos da mais simples. O que quer dizer isso? Eu vou numerar de tal forma que me dê os menores números para os meus radicais. Só que o carbono número 1, portanto, vai ser para esse radical, que é o radical metil. Ele é mais simples do que o outro radical. Esse radical com 2 carbonos é o etil. Esse é o metil. Então o metil é mais simples, carbono 1. Agora eu vou seguir aí uma sequência de numeração que dê o menor número para o etil. Então, no caso, a escolha vai ser no sentido horário. Então, 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Reparem que eu vou ter no carbono 1 radical metil, no carbono 2 radical etil e uma cadeia fechada. Vamos dar nome? Vamos lá. Quem que eu coloco primeiro? 1 metil ou 2 etil? Lembrando, você coloca primeiro, tá, o etil. Por quê? Ordem alfabética. Tá? O etil vem primeiro do que o metil. Mas é a numeração. Você esquece ela. A sequência aqui dos radicais é em ordem alfabética. Tá? Então eu vou começar aqui pelo 2 etil. Depois eu tenho no carbono 1 radical metil, composto fechado, né, o hidrocarboneto fechado, cíclico, que é o ciclano, então você coloca a palavrinha ciclo, met, et, prop, but, pente, que é o prefixo para 5 carbonos, tá? Opa. Pente, ligações simples entre carbonos an e a terminação o de hidrocarboneto. 2 etil, 1 metil, ciclo, pentano, esse é o nome para essa estrutura. Tá seguindo aí, né, a gente vai ter os ciclenos e os ciclinos. Qual que é a diferença? Cicleno eu vou ter que ter pelo menos uma dupla entre os carbonos da minha estrutura fechada. Então a única coisa que vai mudar é o meu infixo, que no caso vai ser em por causa da dupla. Então, reparem aqui comigo, né? Eu tenho a dupla aqui, então a prioridade de numeração é na dupla, tá? É na dupla. Então, carbono 1, carbono 2, ou tanto faz. Eu não preciso numerar nesse momento, porque na hora de dar o nome não tem necessidade, tá? Então a gente teria quem aqui, ó? Um composto fechado, então eu começo com a palavrinha ciclo, tá? Começo 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo pente. Ligação dupla entre o carbono 1 e 2, porque você vai numerar sempre os menores. Preciso colocar? Não, não tem necessidade. Coloquei, tem problema? Também não, tá? Mas dificilmente você vai encontrar, né, numerado. Então, pente, ligação dupla em, terminação o, ciclo penteno. Agora, eu vou colocar um radical. Vou colocar a mesma estrutura, tá? Só que eu vou adicionar agora um radical. Aqui, por exemplo, ó, um CH3. Agora, importa numerar? Sim, porque você vai numerar de tal forma que dê os menores números para todo mundo. Então, se você escolher esse carbono como número 1, esse vai ser o 2. Pessoal, uma outra coisa. Ah, eu quero escolher esse 1 e esse o 2, tá certo? Esse 1 e esse o 2. Errado.
Por quê? Porque o carbono 1 e 2 tem que ser o da dupla. Então, ou você escolhe dessa forma, 1, 2 e vai seguir na sequência no anti-horário, 3, 4 e 5, ou você escolhe esse como 1, 2, 3, 4 e 5. Reparem que para a dupla não vai fazer diferença, mas para o radical vai. Reparem que se eu contar, né, no sentido anti-horário, o meu radical estaria no carbono 3. Se eu contar no sentido horário, no carbono 5. Claro, você quer os menores números para todo mundo, então você vai escolher a numeração que está em vermelho. Vou apagar essa em azul aqui, ó, e vamos dar nome para ela. Reparem que você vai começar pelo radical. Você tem um radical metil ligado ao carbono 3. Então, 3-metil. Composto fechado, cíclico. Ciclo. Vou continuar aqui embaixo. 5 carbonos. Met, et, prop, but, pente. Ligação dupla entre 1 e 2. Não preciso mostrar porque eu só tenho uma dupla. Tá? Então, 3-metil ciclo penteno. Né? Já está implícito essa ideia de que minha dupla tem que ser o carbono 1 e 2, tá? Então, na hora de montar, se eu pegar o nome e quiser montar a estrutura, eu só posso chegar nessa, tá? Então, não tem como ser outra. E para terminar, temos os ciclinos, é claro, vou ter que ter uma tripla entre os carbonos. Coloquei aqui um composto um pouco maior, a única coisa que vai diferenciar é o infixo que vai ser in. Reparem que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, para essa estrutura, começo com a palavra ciclo. 8 carbonos. Met, et, prop, but, pente, ex, ept, oct. Apenas ligações simples? Não, temos uma tripla ligação. Então, aparece o in e a terminação o para hidrocarboneto. Ciclo octino, tá aí o nome para essa estrutura. Beleza? Vamos para a próxima aula, a aula de aromáticos. Até mais, galera. Valeu!